crianças, bem-vindas a mais uma aula de matemática. Peço a vocês que abram o livro de matemática de vocês na página 119, onde tem assim, organização retangular, tá certo? Ainda vamos dar continuidade falando sobre multiplicação, tá certo? Então, presta atenção aí que é assim, vamos acompanhar a leitura, todo mundo acompanhando a leitura com tia Jace. Você sabe jogar xadrez? Tia Jace não sabe, né? Alguém de vocês aí sabe jogar xadrez? Eu mesmo, eu não sei nem pra onde vai. Aí tem assim, qual a forma geométrica tem um tabuleiro de xadrez? Aqui tem um tabuleiro de xadrez, ó. Esse tabuleiro, ele tem qual forma geométrica? Qual é a forma geométrica que ele lembra? Um quadrado, não é? Então, o tabuleiro de xadrez tem a forma geométrica de um quadrado, tá certo? Número 2. Quantas linhas há nesse tabuleiro? E quantas colunas? Observe o tabuleiro em destaque aqui abaixo e calcule e encontre a resposta. Então, aqui, ó. Nesse tabuleiro aqui de xadrez, ele tem 8 linhas, que são essas aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E tem 8 colunas, que são essas aqui do lado, tá vendo? Então, um tabuleiro de xadrez, ele tem 8 linhas e 8 colunas, tá certo? Aí tem aí ao lado do tabuleiro. Essa é a organização retangular, tá vendo? Se vocês prestarem atenção na foto, tem uma setinha indicando as colunas, que são aqui para baixo, e tem uma setinha indicando as linhas, que são essas aqui ao lado, tá certo? Então, quantos quadrados há em um tabuleiro de xadrez usado em competições, como o diagrama acima? Então, esse aqui é um tabuleiro. É o desenho de um tabuleiro de xadrez que é usado em competições. Eu não sei como são essas competições que tia Jace nunca participou e nem nunca viu. Então aí, para vocês não fazerem a continha, não contarem os quadradinhos de um em um, vocês podem fazer a multiplicação. Como assim, tia Jace? Ele não tem 8 colunas? Ele não tem 8 linhas? Então, vocês vão usar a multiplicação. 8 vezes 8. Quanto é 8 vezes 8? Quem sabe aí? Pronto, 64. Então, nesse tabuleiro aí, tem 64 quadradinhos, tá certo? 64, ó. Entre o preto e o branco, são 64 quadradinhos, tá certo? Então, vocês vão usar a multiplicação. E aí, tem assim no número 4. Se forem colocados 10 grãos de feijão em cada quadrado de um tabuleiro, como no item anterior, quantos grãos haverá em uma linha desse tabuleiro? Aí vocês vão fazer a continha também. Não esquecendo de colocar o nome casa e a data. A nossa data de hoje é dia 23, tá certo? 23 de setembro, tá já terminando o mês. E aqui na página 120... também vamos dar continuidade. Aqui é o nosso assunto sobre multiplicação, tá certo? Só que aqui, lá no outro lado, tínhamos um tabuleiro. E agora temos uma sala de ginástica, tá certo? Então, tem assim no número 1. Na sala de ginástica da escola de Fábio, as bolas ficam muito bem organizadas. Olha aqui como ficam bem organizadas as bolinhas, tá vendo? Então, ó, como é a organização? Essa organização é o quê? É uma organização retangular. Vocês veem, ó, parece um retângulo. Essa não parece um quadrado, essa parece um retângulo, tá certo? Na letra B, quantas linhas há nessa organização? Lembrando, ó, que as linhas são essas assim, ó, tá certo? Quantas linhas há? 1, 2, 3, 4. Então, tem aqui o espacinho, vocês vão colocar 4. E quantas colunas tem? Aí tem quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 linhas e 8 colunas. Formou a multiplicação 4 vezes 8, tá certo? Então, tem aí, total de bolas. Aí vocês vão repetir.
4 vezes 8 é igual a quanto? Quanto é 4 vezes 8? Quem não souber da tabuada, pode contar a quantidade de bolinhas aqui e colocar aqui, ó, na resposta aqui embaixo, tá certo? Tem assim, no numeral 2, olha o nome do nosso coleguinha da sala de aula, Lucas. Beijo, Lucas, tia já está com saudade. Lucas desenhou a sala em que estuda vista bem de cima. Então, olha aqui, ó, esse é Lucas, tá certo? Ele desenhou a sala de aula dele vista de cima, tá certo? Ele estava lá em cima e olhou para baixo assim e viu a sala de aula dele. Observe o desenho que ele fez e resolva as questões. Então, aqui, ó, tá aqui o desenho que Lucas fez. Tá vendo? Ele fez assim, tem dizendo assim, são 4 linhas e 6 colunas. Então, vai formar a continha 4 vezes 6, tá certo? Para você não estar contando 4 mais 4 mais 4 mais 4, é mais fácil fazer 4 vezes 6. Aí tem ali na letra A, quando todos os alunos estão presentes, não sobra carteiras vazias. Calcule o total de alunos da classe de Lucas. Então, vocês vão contar quantos alunos tem na sala que Lucas estuda, tá certo? Letra B. Lucas disse que, de vez em quando, a professora muda as carteiras de lugar, mas mantém sempre a organização retangular. Como pode ser feita uma dessas organizações? Faça o desenho no seu caderno e mostre para o colega. Então, aí você está sem coleguinha, então você não vai precisar mostrar o coleguinha, tá certo? Você faz o desenho lá no seu caderninho de matemática e deixa lá. Que te achar, você vai corrigir todas essas atividades depois, tá certo? E aqui, na página 120, 121, 122 e 123, nós vamos falar sobre possibilidades, tá certo? Que também é a mesma coisa que multiplicação, tá certo? Beatriz tem 5 camisetas de cores variadas que podem ser combinadas com 2 tipos de saias diferentes. Então, temos aqui, ó, as camisetas de Beatriz e abaixo nós temos as saias, que são 2, tá certo? Ela tem 5 camisetas, uma laranja, uma amarela, uma cor de vinho, um azul e uma verde. E ela só tem 2 saias, que é uma rosa e um azul, tá certo? Mas mesmo assim, ó, com essa quantidade de camiseta e essa quantidade de saia, ela pode usar de várias maneiras, tá certo? Por exemplo, ela pode usar a saia rosa com a camisa laranja, a camisa amarela, a camisa cor de vinho, a camisa azul e a camisa verde. Ou então ela pode usar a saia azul com a camisa laranja, a camisa amarela, a camisa cor de vinho, a camisa azul e a verde. Então, mesmo tendo só 2 saias, ela pode usar várias possibilidades, tá certo? Então, tem assim, Beatriz combinou a saia rosa com a camiseta amarela. Com essa saia, ela poderia ter escolhido outras camisetas, não é? Quais são as outras possibilidades de combinação que ela tem, que ainda tem? Então, vocês vão dizer quais são as outras combinações que ela pode fazer, tá certo? Ela primeiro usou a saia rosa com a camiseta amarela. Então, sobrou as outras cores de camiseta. Então, ela pode fazer saia rosa com blusa laranja, saia rosa com blusa cor de vinho, saia rosa com blusa azul e saia rosa com blusa verde, tá certo? E aí, no número 1 tem assim, para fazer pipas, Raul tem 4 papéis de cores diferentes. Quem aí sabe fazer pipa? Eu mesmo não sei não. Então tem aí as 4 cores do papel dele de Raul é vermelho, azul, verde e roxo. Ele poderá escolher 3 formatos de pipas. Quais são as possibilidades de escolhas que ele tem? Complete a tabela a seguir, pintando as combinações possíveis. Então aqui, ó, ele tem 4 formas de pipa. Uma aqui, ó, tá vendo? Que é o losango. Uma o pentágono e outra o hexágono. São as formas da pipa dele, tá certo? Então, aqui, as 4 cores de papel que ele tem. Então, aqui, ó, vermelho, azul, verde e roxo. Então, vocês vão pintar aqui, tá certo? As pipas de acordo com as cores. Vermelho, azul, verde e roxo. E as formas, tá certo? E vão continuar lendo os probleminhas sobre possibilidades na página 122
e 123, tá certo? E vão resolver. Aí vocês vão pegar a agenda de vocês e vão escrever dia 23/9, aula de matemática, páginas 119 a 123. E que a Jéssica quer dar um recado para vocês, tá certo? Vocês estão sabendo, não é, que sexta-feira vocês vão ter, vocês não, os responsáveis de vocês vão ter que deixar os livrinhos de vocês lá na escola. É isso mesmo, sexta-feira vocês vão ter que entregar os livros lá na escola. Estaremos funcionando nos 2 horários, manhã e tarde, tá certo? Tia Jace vai ficar no horário da tarde. As professoras do Fundamental vão ficar no horário da tarde. Mas não quer dizer que você não vai entregar de manhã, não. Pode entregar de manhã, porque vai ter outras professoras lá que vão ficar responsáveis para pegar os livros de vocês, tá certo? Então, sexta-feira, todas as mães ou então algum responsável tem que entregar o livro lá na escola. Todos os livros, só os livros, tá certo? E também o trabalho sobre os animais. Lembra que vai ter a nossa expo na próxima semana, que é sobre os animais, não é? Então, na sexta-feira vocês levam o trabalho escrito. Lembrando que o trabalho tem que ser escrito. E na próxima semana vocês vão se apresentar pra gente, tá certo? Para o responsável, a professora responsável que ficar pela turma. Tia Jace não sabe quem é ainda não, mas pode ser tia Sandy, pode ser tia Cris, pode ser eu ou tia Mônica, tá certo? Então, lembrando, sexta-feira a entrega dos livros e dos trabalhos. E na próxima semana será a nossa expo, tá certo? Que o tema da nossa expo é sobre os animais. Lembrando que vocês vão escolher um animal e falar sobre ele. Fazer a maquete para a apresentação, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijos e até a próxima semana.